Amém? A palavra que eu tenho para vocês nessa noite está lá em João 7:38. Você crê no Senhor? Você crê no Senhor? Amém. Deixa o mundo espiritual ouvir quando nós fazemos alguma pergunta. O mundo espiritual escuta. Amém? O diabo tem que escutar. Eu creio no Senhor. Quando nós cantamos aqui, você não tem que ter medo de orar, falar em línguas, ministrar o Senhor em línguas, e falar o Senhor e cantar, porque o mundo espiritual tem que saber que você adora e serve um Deus vivo, o qual venceu ele ali na cruz do Calvário, e ele está derrotado, amém? É desse posicionamento que o diabo está debaixo dos pés da igreja, eu costumava falar que o diabo tinha que conhecer meu sapato bico fino e salto fino, mas agora é salto baixo, mesmo assim eu piso na cabeça do diabo, amém? E ele não tem poder sobre a minha vida, ele não tem poder de calar os meus lábios, ele não tem poder de calar a minha adoração, ele não tem poder de eu poder falar do Senhor, amém? E de orar pelas vidas. Ele quer parar os meus joelhos. Lembra que eu falei das minhas pernas tudo marcadas? Eu ajoelho ao Senhor, eu me prostro diante do Senhor, porque eu sei que é a resposta, amém? A resposta de Deus. Eu fui ganha desse jeito, pelos joelhos do meu sogro, pelos joelhos da minha sogra que orava por mim. Talvez nem sabia que eu seria a nora, e ele já estava orando, intercedendo por mim. Por que eu vou calar meus lábios? Por que eu vou calar os meus lábios, se eu posso fazer isso? Se eu posso orar. Irmãos, é difícil. Eu sei que é difícil, mas você pode. É difícil, mas você pode. Pensa que eu não acho que a minha cama é mais gostosa? Eu acho também. Eu acho que é. Mas eu posso vencer a minha carne. O Espírito vence a carne, amém? O Espírito vence a carne. O Espírito vence. Amém? Vamos ler? Senão não vai dar tempo de eu falar. Vamos lá. 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Você crê no Senhor? Então Ele quer que esse rio flua através de nós. Ele quer que esse rio flua. Ai, pastora, o que é isso? Um rio. Você já viu alguma fonte de água, nascente de água, que fica borbulhando, borbulhando assim, a nascente? A nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que nós falamos, Senhor, nós te aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, esse Deus vem morar aqui. Amém? Nós não precisamos pagar penitência, nós não precisamos ficar esperando, Ele já mora dentro de você. Ele já mora dentro de você. Tem um Deus aqui dentro. E muitas vezes, nós não damos valor a isso. Nós não damos valor a isso. Então, é dessa maneira nós nos respeitamos o Espírito Santo. Nós nos respeitamos o Deus que tem dentro das nossas vidas. Fazemos qualquer coisa, né? Nós desrespeitamos a unção. Você foi escolhido para isso. Um Deus morar dentro de você. O Senhor disse o quê? Não vou habitar em templos feitos por mãos humanas. Né? Por quê? Que é a riqueza, a suntuosidade, ali, entendeu, mostra o orgulho do homem, a vaidade, o dinheiro que gastou, e tantas coisas. Não é assim que nós entramos em algumas igrejas, e vemos toda aquela beleza, tudo aquilo que está acontecendo, a pessoa que fez aquilo, a direção que teve, as suas mãos, os seus dons, tudo ali. Mas é uma pessoa específica. Agora, um Deus dentro de nós é diferente. É diferente. Um Deus dentro do ser que Ele criou, que Ele formou, que Ele escolheu, Ele te escolheu a dedo para ser templo do seu Espírito, e te encher, e ser
fonte, água que jorra, as pessoas que estão perto de você podem ser saciadas, as pessoas se alegram quando você fala, diz assim, você tem uma palavra diferente, olha, eu sinto algo diferente em você, é esse rio que está saciando a fome e a sede, você tem talentos, por quê? Porque Deus te escolheu especificamente para esses talentos, eu não posso fazer o que você faz, eu não posso fazer o que a Daniela tem para fazer, eu não posso fazer o jeito que a Joyce faz que ministra, eu não posso fazer o jeito que a Francisca tem de orar, de servir, eu não posso fazer, entendeu? Não posso fazer. Você tem o seu talento e específico. E esse talento foi dado por Deus. E Ele vai te capacitar para que você exerça essa função. Está me entendendo? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Você me entender e compreender. Amém. Essa igreja que Deus quer. Essa igreja que nós cantamos aqui. É legal, né? Cantar esse hino avivado. Agora imagina eles lá, entendeu? Os leões para serem comidos ali, entendeu? Naquele lugar, os discípulos naquele momento serem mortos, entendeu? Mas por que não venceu? Por que não venceu? Porque eles continuaram falando mesmo depois de mortos, entendeu? Mesmo depois de mortos. Ali no Coliseu, mesmo depois de mortos, foram sendo falados, pessoas foram sendo ganhas, os seus nomes foram sendo citados, por servirem ao Senhor. Por isso o inferno não venceu. E nós temos vivido da mesma forma, são afrontas que nós recebemos, são levantes que nós recebemos, são convites que nós recebemos. E nós temos que conhecer e saber que nós podemos dizer, não, eu escolho estar aqui. Eu escolho estar aqui. Amém? São escolhas que nós fazemos. Conversamos muito também sobre viver a promessa do Senhor, receber o Espírito Santo sobre as nossas vidas, isso é promessa de Deus, que a igreja viveria, como a Francisca aqui falou, entendeu? Como a igreja primitiva que se reuniu naquele dia, festa de Pentecostes, já estavam ali, porque a palavra do Senhor falou o quê? Jesus antes de ser assunto ao céu, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos o poder de Deus, e muitas pessoas não precisam ficar no cenáculo, hoje nós não precisamos ficar no cenáculo, mas muitas vezes demoramos receber esses dons, demoramos receber essa unção, por quê? Porque nós nos cansamos, está demorando muito, por que eu não recebo? Por que eu não recebo? Mas você tem buscado? Será que você tem buscado do jeito que eles buscavam? Que eu creio que eles estavam ali orando, eles estavam cantando, eles estavam louvando ao Senhor, amém? Eles estavam ali lembrando de tudo que aconteceu, e eles não sabiam o que ia acontecer dali para frente. Jesus não estava mais com eles, eles não sabiam, mas de repente, gente, às vezes a gente ora de manhã, vem com esse vento impetuoso. Eu imagino que foi que nem hoje eu vi a chuva, né? E eu, Israel, na janela, a árvore fazia assim, ela dançava assim, sabe? Eu falei, meu Deus, essa árvore vai cair. Mas ela prevaleceu de pé. Eu penso que o vento impetuoso deve ter entrado dessa forma. E todos foram cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos esperar por isso. Você já tem o Espírito dentro de você, amém? Você já pode exercer isso. Você já pode orar, pôr as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. É você que tem que fazer isso. É você não tem que esperar por outras pessoas. Você não tem que trazer para o pastor orar. O pastor ore por essa pessoa que ela está precisando. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé. Tem pessoas que têm medo de expulsar o demônio. Por quê, gente? A palavra de Deus diz, não é, Celina? Quando nós chegarmos lá no céu, às vezes o tamanho do diabo, você fala, eu tinha medo disso? Não é, Celina? Entendeu? E às vezes a gente tem medo, que já foi vencido na cruz, é um derrotado, ele é mentiroso, Você é a igreja escolhida de Deus, você é escolhido para ouvir a voz de Deus,
Você é escolhido para sentir Deus dentro de você. É tão bom você lavar a louça e ver Deus falando com você. É tão bom você estar... Estava falando para a Cat ontem que eu estava preocupada, tal. E ali andando pela casa. Aí, de repente, entendeu? Vem uma direção do Espírito assim, que você fala, poxa, eu estava tão preocupada. E agora a preocupação foi toda embora. E Deus veio e preencheu. E já falou, ó, faz desse jeito. É a direção. Isso é você ter Deus com você. É você dar ouvido ao Espírito Santo. É tão perto, né, ó, o coração do ouvido. É tão perto onde Deus mora. É tão perto onde o Espírito está para nós ouvirmos. E muitas vezes nós não damos ouvido a essa voz. Essa igreja que o Senhor quer. Essa igreja que nós temos orado todos os dias. Para que venha esse revestimento, para que venha esse despertar, para que venha esse acordar. Eu lembro que o meu sogro, muitas vezes a gente passava para chamar os irmãos para ir para a vigília. E aí ele sempre falava aquele versículo na porta do irmão. Desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. E é assim que nós temos que gritar, entendeu? Em alto bom som na vida de alguns irmãos. Desperta! Levante dentre os mortos. É assim que a palavra diz. Quem são os mortos? Aqueles que não conhecem o Senhor, ainda está dormindo. Ainda está dormindo. E nós muitas vezes ficamos como eles. Mas você já ressurgiu de entre os mortos, amém? Eu creio nisso, você está aqui, todos são salvos. Passaram pela água do batismo, então você já ressurgiu dentre os mortos. E Deus esclarece a palavra. Deus te esclarece, mas para isso, não é um passe de mágica que você vai abrir, ela vai entrar e você não, você precisa meditar, você precisa ler. A fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir. E como você vai ouvir e ouvir? Você vai ler, vai meditar, vai ler, vai meditar. Às vezes a gente fica num versículo, para ministrar mesmo, fica num versículo. Eu fiquei ministrando esse versículo, não era isso que eu ia ministrar. Era outra coisa, mas depois Deus, rio de água viva, rios de água viva, rios de água viva. Então é o que Deus quer fazer conosco, amém? Que esse rio venha a ser uma fonte de água viva, que verdadeiramente as pessoas estão com sede, e nós podemos saciar a sede dessas pessoas, O cristão cheio do Espírito Santo é como uma porta aberta ao mover, mas para isso nós precisamos saber quem é Ele. Você sabe quem é o Espírito Santo? Sabe quem é o Espírito Santo? Sabe quem é o Espírito Santo? Sim ou não? Quem é? Deus. É Deus. Ele é Deus, amém? Ele se move de acordo com a palavra. Gênesis 1, 2. Ele se move como a palavra em Gênesis 1, 2 diz. Que diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito não tinha lugar, hoje ele tem lugar, amém? Hoje tem lugar. Jesus disse o quê? Importa que eu vá para que ele venha, né? Importa que eu vá para que ele venha. Então Jesus teve que ir, para que o Espírito viesse. E quando Jesus foi, por isso que eles foram cheios do Espírito Santo, amém? Porque ele veio, hoje ele veio, e ele está aqui, porque nós estamos aqui, amém? Existe um monte de templos aqui, ó, e o Espírito Santo está aqui, movendo no nosso meio. Você não sentiu o mover de Deus no nosso meio? Eu senti. É arrepio, é fogo, é calor, é vontade de chorar, é vontade de falar em línguas, dá vontade de sair correndo, dá vontade de subir no altar e ministrar, dá vontade de fazer um monte de coisa. Mas você se segura, porque o Espírito é sujeito ao profeta. Então você tem que ficar quietinha, segurando, amém? Mas o Espírito Santo está aqui, neste lugar. Ele nos convence, como está escrito em João 16, 8.
que eles nos convencem do quê? Nós ministramos a palavra para as pessoas, nós falamos de Jesus para as pessoas, e às vezes a gente quer ficar entuiando, e falando. Calma, falou de Jesus? Vai orar. Aí, a palavra do Senhor diz, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Você só ministra e descansa em Deus. Você só ministra, é o que eu estou fazendo aqui. Eu creio que quando você vai chegar em casa, o Espírito Santo vai falar com você. Talvez não fale aqui. Talvez não fale aqui. Mas nós oramos para que isso aconteça. Nós oramos para que isso aconteça, porque a palavra, ela não é enviada de qualquer maneira. Ela causa um resultado quando é ministrada. Ela causa um resultado. E é isso que nós esperamos de Deus, para que cause esse resultado. Ele produz um fruto dentro de nós, conforme Gálatas 5:22. Não adianta você ter o Espírito Santo dentro de você, e não ter a evidência dos frutos do Espírito Santo, não mostrar os frutos do Espírito Santo. Mas os frutos do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não existe, não há lei, quer dizer, não falam basta. Né? Não tem, é o fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. Então, se nós não temos o fruto do Espírito Santo, falar em línguas, fazer algumas coisas, cantar aqui na frente, ministrar louvor, pregar a palavra, se não tem unção, se não tem fruto do Espírito Santo, é como uma lata vazia que só faz barulho. Então, nós temos que demonstrar o fruto do Espírito Santo, nós temos que buscar isso. E depois, Ele distribui dons, como está lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 8. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque um é dado mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, a fé, a outro, o mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outra, a profecia, a outro, discernimento dos Espíritos, a um, variedade de línguas, a outra, capacidade para interpretá-las, mas um só mesmo Espírito realizar estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? Você tem um dom lá. Já escolheu? Já escolheu? Aí você fica assim, eu posso escolher? Pode. Pode. Deus ainda te dá essa liberdade. Que você pode escolher o dom. Você pode pedir o dom. Só que cuidado que você pede. Cuidado que você pede. Ai, Deus, eu quero ter dom de visão. Aí você vai ver o bem e o mal. Aí tem gente que sai correndo. Então, cuidado. Com sabedoria, escolher o melhor dom. A palavra do Senhor diz, amém? Escolher o melhor dom. Ele distribui dom. Olha o que o Espírito Santo é. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é um Deus, mas não sabe o que Ele pode fazer em nós e através de nós, amém? Nós somos vaso, como eu falei aqui no começo. Nós somos vaso. E o vaso, ele é usado para alguma coisa, sim ou não? Ele é usado, nós temos esse vaso aqui, ele é usado para colocar flores. Nós temos jarros, né? Para colocar água, para colocar suco. Cada um especificamente. Deus nos fez, como eu falei para vocês, você é fruto dos sonhos de Deus. Cida, você é fruto dos sonhos de Deus.
tem uma função específica para ela, né? Tem uma função específica para cada um. Então, ore e busque. Ore e busque. Revestimento do Espírito, frutos do Espírito, os dons, para que você possa ser usada por Deus naquilo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, amém? Busque de Deus isso. Temos muitas passagens falando sobre o Espírito Santo. Para vivermos esses últimos dias, nós precisamos e dependemos totalmente de Deus. A nossa dependência tem que ser de Deus. Enquanto a igreja não entender isso, vai passar por muitas dificuldades, vai passar por muitas lutas, porque se você não depender de Deus, Deus é quem dá a solução, Deus é quem dá a direção, Deus é quem abre caminho, Deus é quem abre e fecha portas, amém? Deus, Ele é o nosso guia, Ele nos direciona e freia-nos também muitas vezes. Opa, para aí, está indo correndo demais, freia. Deus tem essa capacidade de fazer isso conosco. E nós temos que obedecer quando Ele fala, para, dá uma parada. Tem que obedecer. Às vezes nós, não é Deus que está falando, não, é o diabo que quer que eu pare e tal. Não. Deus está mandando parar. Às vezes é difícil você entender que você tem que parar naquele tempo, você tem que parar naquele momento, mas depois você vai perceber. Quando você obedece a voz e você para, aí as coisas começam a acontecer. Aí Deus fala, aí você fala assim, realmente, era isso que eu precisava, de parar, amém? De parar, de entender que é necessidade de ter um tempo de parar. Flua no dom e no talento que Deus te deu, mas dependa do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas têm um talento, Deus deu um talento para ela, para ministrar, para cantar, para ficar com as crianças, em tantas outras coisas que eu estou falando dentro da igreja. Estou falando dentro da igreja. Como corpo, como igreja, como membro, como líder, todos nós somos aqui. Cada um tem uma espécie de liderança para trabalhar. Deus te deu um talento. Você descobre esse talento, mas muitas vezes você esquece, coloca o Espírito Santo de lado e vai fazer com as suas próprias forças, com o seu próprio conhecimento. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso Deus não se agrada. Por isso que eu estou falando que muitas vezes nós não damos valor ao Deus que nos dá a direção, a voz do Espírito que nos dá a direção. E nós precisamos conhecer isso. Qual a direção de Deus para a minha vida? O que Deus tem para mim? Onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Jamais eu pensaria que eu ia ser uma pastora. Sempre pensei que eu ia ser a diácono, a evangelista, ia estar lá do lado do meu esposo, na porta da igreja, entendeu? Jamais eu pensaria nisso. Mas, entendeu? Deus tem outros planos para nós. Os nossos planos não são os nossos planos, são os planos de Deus. Quando você se coloca à disposição de Deus, na dependência do Espírito Santo, você flui, como a palavra do Senhor diz. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão. Então você começa a fluir nessa água, você começa a crescer na dimensão do Espírito Santo, onde ele te leva no conhecimento, na intimidade com o Espírito Santo, porque você só conhece quem ele é, você só conhece a quem você depende, e que você depende, que ele tem a saída certa, quando você começa a ter intimidade. Intimidade. Quem aqui é íntimo com algum amigo? Temos? Você tem, a Joyce tem. Quem mais tem uma amizade íntima? Ela conhece tudo que você fala, não é? Você fala qualquer coisa com ela, não é? Você fala qualquer coisa com esse amigo íntimo, não é? Fala. É assim a intimidade com o Espírito Santo. Tem gente que fala assim, eu não sei orar. Seja íntimo com Deus, você aprende a orar. Tenha essa intimidade com Deus, de falar, de conversar, entendeu? De poder estar ali no ouvido. Às vezes a mulher quer só ficar tititi, estou vendo ali que o irmão está sorrindo, está ali no ouvido dela. Às vezes a gente quer só falar com o marido, né? Hoje eu não tenho mais marido para ficar falando no ouvido dele. Mas eu tenho um marido, um amigo, um namorado, um noivo. Eu posso falar em todo tempo com ele, eu posso conversar a qualquer momento. Ele me ouve, ele me entende, ele me compreende.
Ele sabe das minhas falhas. Ele sabe do que eu passo. Ele sabe o peso, quando está pesado. Ele vem e alivia a carga. Ninguém supre essa intimidade. Ninguém supre esse companheirismo que é o de Deus nas nossas vidas. Esse pai, Abba Pai, paizinho querido, paizinho amado. Ninguém supre a amizade do Espírito Santo, de poder te ouvir, de poder compreender. E às vezes a gente, por causa das nossas falhas, nós temos medo de Deus. Mas Deus, Ele te compreende, te aceita do jeito que você é. Amém? Com toda a imperfeição que nós temos, Ele nos aceita do jeito que nós somos. Ele não interroga, Ele não faz você ser envergonhado na frente de ninguém. Ele não te chama atenção na frente de ninguém. Ele te, como hoje foi ministrado, Ele te pega no colo e conversa com você em amor. Conversa com você em amor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Espírito Santo que nós temos dentro de nós. E que Ele quer que nós creiamos e sabemos que quando nós os colocamos à disposição dEle, rios de água viva fluem do nosso interior. E sabe o que acontece com isso? Cada vez que flui, cada vez que esse rio vai indo, aí vai dando sede em você, vai dando sede, você vai crescendo e vai fluindo mais águas, porque quanto mais tira, mais jorra, mais brota. Quanto mais você se dá para o Espírito Santo, mais Ele vem te revestindo de poder, de unção. Quanto mais você se coloca à disposição de Deus, mais revestimento do Espírito Santo. Isso que o Espírito Santo quer da igreja do Senhor, amém? Da igreja que vence, da igreja que avança, da igreja que cresce, da igreja que dá reviravolta na vida e viva o sobrenatural de Deus, amém? Nada pode paralisar a igreja do Senhor. Nada pode parar a igreja do Senhor. Se ela viver nessa unção, se ela viver nessa fonte, se ela viver jorrando essa água, nada nos detenha. Amém? Nada pode nos deter. Glória a Deus.